Fala, meus queridos bigolandos, tudo certinho com vocês? Eu sou Léo Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. E se você chegou até esse vídeo, eu acredito que você queira melhorar o relacionamento e, claro, aprimorar o comportamento do seu orelhudo. Sabe que ter um cachorro comportado em casa e que realmente entende tudo aquilo que a gente quer que ele entenda é algo que pode evitar possíveis estresses, possíveis brigas entre o tutor e o pet. Então, se liga nesse vídeo porque agora eu tô aqui para te ajudar. Já vai deixando o like, se não é inscrito, se inscreve no canal, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Então, pessoalzinho, olha só. Eu queria começar esse vídeo, na verdade, fazendo uma analogia, tá? Pensem basicamente na rotina de vocês, tá? Por exemplo, existem aquelas pessoas que muitas vezes dizem o seguinte: olha, eu não fico sem o meu sono depois do almoço. Ou melhor, eu não posso acordar e sair de casa sem tomar café. Ou seja, elas já automaticamente já têm uma rotina, já de certa forma, se adaptaram a uma rotina. E quando elas rompem essa questão dessa rotina, de certa forma elas podem ficar mal-humoradas ou então, né, ter diversos tipos de comportamento. Desde chegar no trabalho e não render naquele dia, ou então ficar com sono o dia todo. Por quê? Porque as pessoas saem da rotina. Com os cães é muito próximo, esse comportamento ele tem muito a ver. Então o grande segredo para você ter um Beagle comportado, que não vai roer os seus móveis quando você sair, que não vai fazer xixi e cocô fora do lugar, que não vai destruir os brinquedos, destruir a casa enquanto você não estiver, é a rotina. Esse é o principal ponto para você começar um relacionamento muito bacana com o seu cachorro. Você precisa seguir à risca uma rotina, e essa rotina ela precisa ser melhor para ele e melhor para você. Então não adianta a gente optar por 5 minutos de passeio que não vai satisfazer tudo aquilo que o cachorro quer. Não adianta a gente brincar com o cachorro jogando bolinha uma vez para ele buscar e depois terminar com a brincadeira. Não, a gente precisa elaborar uma rotina. O cachorro precisa entender que ele precisa ter o tempo dele sozinho, o tempo dele com o dono, tá? E o tempo dele para se exercitar. Tudo isso é fundamental, principalmente para a saúde, ainda mais do Beagle, que é um cão de caça. As pessoas às vezes me perguntam: Léo, quando eu vou sair de casa, como é que eu deixo o meu Beagle? O que eu preciso fazer para deixar ele? Um detalhe muito importante: o cachorro, ele presta muita atenção nos seus movimentos, nos seus comandos e também no seu tom de voz. Por exemplo, aqui em casa, quando a gente quer sair e a gente vai demorar e que o Benjamin vai ficar 7 ou 8 horas sozinho, a gente já utiliza "vamos trabalhar". A gente está indo trabalhar. O trabalhar, ele já assimilou que é um longo período, um longo distanciamento que ele vai ficar sozinho. E aí que está o segredo. Por que ele vai ficar todo esse tempo sozinho dentro de casa e não vai aprontar? Porque quando a gente retorna, e isso acontece próximo das 17h30, 18 horas, eu chego em casa, eu deixo as minhas coisas, eu coloco o tênis da caminhada, eu pego ele e eu já digo: vamos passear. E se a casa está totalmente em ordem, a gente faz um passeio de aproximadamente 1h30, no qual o Benjamin cheira, ele brinca, ele encontra outros cães, ele cava buraco, ele faz xixi, ele faz cocô, ele faz todo esse tipo de coisa. E a gente retorna para casa, e quando a gente retorna para casa ele toma água e a gente ainda joga 20 minutos de bolinha. Quando eu retorno para casa e a casa não está exatamente como eu deixei, aí eu falo pra ele se é a questão do xixi, e aí que vem a questão da técnica do não, que eu já falei pra vocês em vídeos aqui. Eu ensinei pra ele a técnica do não, então eu mostro pra ele, por exemplo, tem um xixi aqui no chão, eu mostro pra ele: xixi, não, e ele entende. O que acontece quanto a isso? Nós vamos passear, o passeio é reduzido para 25, 30 minutos, a gente volta. Eu não jogo bolinha com ele, eu ainda aponto pro xixi que tá no chão, que eu ainda não limpei, e digo xixi não, ignoro ele por cerca de 30 minutos, e que o cachorro odeia ser ignorado, e então depois eu vou fazer a limpeza disso tudo. No outro dia, ele é outro cachorro, ele não faz mais nada, e assim a gente segue nessa rotina. Se eu chego a falhar a rotina do passeio, ou seja, chego em casa, né, acontece alguma coisa, eu não cumpro com isso, aí eu tenho um cachorro que tá uivando, aí eu tenho um cachorro que tá um pouco estressado, e aí eu tenho um cachorro que parece que passou um furacão dentro de casa. Então o cachorro, ele gosta de ser obedecido, ele gosta de entender, tá? Ele vai fazer o maior esforço possível para entender aquilo que você quer. E como é que você vai fazer ele entender isso? Com os seus movimentos, com as suas palavras, com a forma de você se comunicar com ele. O Benjamin hoje ele entende, por exemplo, que pela manhã
a gente ensinou ele o vamos fazer cocô. O que seria o vamos fazer cocô? Aqui perto do meu prédio tem um pátio. E ele vai até esse pátio e ele não vai passear em volta disso. Ele se limita a esse pátio até que ele faça cocô. Isso leva às vezes 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos e depois ele sobe. Ele sabe que ele não vai sair dali e ele vai dar uma caminhada pela cidade. Porque ele criou essa rotina. E o que acontece? Muitas vezes entre as 6 horas da manhã até as 7, ele precisa descer. Senão ele acaba nos acordando. Depois que ele faz cocô, ele volta para casa e ele volta a dormir. Ele já se acostumou com essa rotina. E claro, nessa época de pandemia, muitas vezes a gente está em casa e às vezes, né, eles sabendo que a gente está em casa, eles vêm nos chamar para brincar, eles vêm com algum comportamento, com alguma coisa e muitas vezes a gente pega e faz essas vontades dele. O que está errado. A gente não pode, a gente tem que manter a rotina que ele está acostumado. Porque do contrário, quando a gente for sair de casa, a gente vai confundir a cabeça do cachorro. Então o que você tem que sempre pensar? A rotina tem que acontecer. Principalmente nessa etapa dos 6 meses, que é quando o cachorro começa a ir pra rua, começa, né, a farejar, começam os passeios que tem todas as vacinas, tá? Até, por exemplo, os 2 anos. Ele tem que ter essa rotina. Ele gosta dessa rotina, ele cria expectativas para isso. E você, levando essa rotina exatamente como o cachorro espera, com certeza ele vai te obedecer. Com certeza esse cachorro, ele vai se doar ao máximo, porque ele sabe que se ele fizer tudo certinho, as coisas acontecem. O passeio fica melhor, o relacionamento de vocês fica melhor, ele ganha mais carinho. E se isso acontece errado, tá? O cachorro, ele automaticamente assimila. Poxa, viajei, o que eu fiz? Pelo amor de Deus, fiz errado, fiz xixi, não quero mais fazer isso. Ele tá me ignorando, eu passei pouco e amanhã eu vou ficar em casa sozinho de novo. Então ele consegue assimilar essas questões. Só que, claro, sempre o tom da voz e o mecanismo. Hoje, né, eu sempre comento com vocês, o Benjamin ele é adestrado com, além do deita, senta, dá a pata e todo esse tipo de coisa, com vamos passear, vamos fazer cocô, vamos tomar cerveja, vamos jantar, olha a polícia, tudo isso, porque isso são mecanismos que despertam algo nele. E dentro dessa rotina você precisa ter esses comandos. Às vezes não precisa ser exatamente. A técnica do não, às vezes pode ser o para em vez do não. Mas o cachorro tem que assimilar. Literalmente, em resumo, toda vez que você corta o barato de um cachorro, que é o passeio, que é o carinho, que é ele estar próximo, porque o Beagle ele é muito dependente, ele fica automaticamente se culpando e tentando entender o que fez de errado. E se no outro dia ele faz tudo certinho e você contribui, você recompensa ele não só com petiscos, mas com um passeio mais longo, um jogo de bolinha melhor, mais carinhos, talvez até possível ele durma na sua cama, durma perto de você, ou seja, você interage mais com ele, ele vai pensar, eu vou fazer exatamente o que eu fiz ontem, hoje, para tudo isso acontecer de novo. E aí você vai ter um cão totalmente exemplar dentro de casa. Gente, isso não é difícil. Isso é elaborar uma rotina, é vocês estarem cientes que um cão, ele é um filho, ele não é automático, é vocês darem carinho porque eles são dependentes e vocês nunca utilizarem a violência. Se vocês utilizam a violência com o cachorro, o que acontece? Ele automaticamente vai se defender. E para se defender ele vai rosnar. E muitas vezes ele pode avançar. Ele vai brigar pelo território. Porque ele está apanhando e muitas vezes ele não sabe o porquê. Mas, quando vocês atingem o sentimento dele, aquilo que ele mais gosta, que é o passeio, que é a interação que vocês precisam ter, aí sim, com certeza ele vai sentir. E com isso ele vai aprender. E se essa rotina tiver sempre um período certinha, como ela deve ser, com certeza o cachorro será basicamente inotável dentro de casa. Parece que a casa não vai ter cachorro, mas com certeza vai ter um cachorro muito bem comportado. E o cachorro que você sempre pediu a Deus. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Essa foi mais uma dica aqui do canal Bigolando. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você é pai de Beagle de primeira viagem, aqui embaixo estão links com alguns e-books, tá? Ajudando você nesse comportamento dentro de casa. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Até mais!